Boa noite. Então, nessa terça-feira, nós estaremos aqui novamente às 19h30. Nós teremos aí mais 2 pastores que vão estar ministrando e orando por você. Eu, junto com o pastor João, vamos estar na parte dos bastidores, intercedendo, mas vamos estar aqui presente, né? E eu faço questão de falar isso, porque eu preciso da tua presença como servo, como serva de Deus. Durante todo o tempo que nós estamos aqui, uma das coisas que eu tenho priorizado e que tenho observado, que essa prática de orar tem sido esquecida, né? E tem coisa que é fundamental e não tem como você deixar de fazer. Ainda que você não goste, que tenha dificuldade de concentrar, mas é necessário. Vou dar um exemplo aqui para você, né? Quem aqui gosta de praticar qualquer tipo de esporte? Até levantar garfo serve. Abrir geladeira, né? Você exercitou a sua mão. Tem pessoas que gostam desse exercício, né? Abre a geladeira, olha, esperando aparecer um milagre, fecha. Já aconteceu isso com você? Comigo também. Isso é um homem, uma mulher de fé. Todos nós. Não quer dizer que você pratica, mas você gosta, né? Mas tem algo que, mesmo aquele que pratica, não gosta e tem muita dificuldade. Eu vou dar o meu exemplo, de fazer alongamento. Quem é que tem dificuldade de fazer alongamento? É o exercício, para alguns tipos de atividade tem que fazer antes, para outros tem que fazer depois. Mas olha o benefício que o alongamento traz. Ele evita com que você tome remédio para tirar as dores musculares. Então, no dia 19, quando nós formos fazer esse passeio em Teresópolis, você tem 2 opções, tá? Se você não quiser ficar com dor, você vai tomar um tipo de medicamento para tirar a dor, que eu não aconselho, porque existe um que é algo natural, que é o alongamento. Mas se você nunca fez e for querer fazer o alongamento no primeiro dia para caminhar, você vai ter uma distensão. Aí é outra situação. Mas eu quero mostrar que é necessário, né? Beto está chegando aqui agora. Beto, uma pessoa que é um corredor como você, o que é necessário fazer? Antes ou depois? Alongar e muito, você vê, ó. E muito, né? Então existem coisas, querido, que às vezes é um desconforto para a gente, mas é necessário. E a oração, ela é um desconforto. Eu vou te explicar por que ela é um desconforto. Porque é o momento que você tem que parar. É o momento que você tem que aquietar sua alma. É o momento que você tem que desligar o seu telefone. Fechar sua porta. Então, olha, envolve muitas coisas, mas é necessário. Sem a oração, aonde existe uma igreja que não tem oração, tem confusão. Mas quando Deus escuta o clamor do seu povo, ainda que esteja em total dificuldade, Deus vem com a sua graça e com a bondade e supre a necessidade do seu povo. Você pode dar um glória a Deus se você crê nisso, amém? Esta semana, às terça-feira, às 19h30, eu estarei aqui junto com vocês, com os demais pastores, pastor Alfredo, pastor Vladimir, pastor João, com todos os nossos diáconos, com a liderança, e eu conto com a sua presença, né? Anota, bota lá o seu despertador, né? O que você tem. Se você é das antigas, cola na geladeira, cola no fogão, qualquer coisa que possa te lembrar, né? Mas não deixe de vir. Eu acredito que vai ser algo importante e você vai aprender como que isso faz a diferença quando você começa a interceder pela sua região, pela sua família, pelos seus filhos e assim por diante. Então, está dado aqui o recado e lembrando que amanhã estarei com você às 19h30 no nosso culto online, que para mim tem sido assim muito
Sabe aquela história do professor? Eu só queria ver se você está prestando atenção. É isso, né? Às 20 horas, que hora mesmo é o culto de oração? 20 horas e 30 minutos, tá bom? Então, dando o aviso que eu gostaria de enfatizar, o que se passa pelo nosso pensamento quando os nossos planos não dão certo? Já teve algum plano que você fez que não deu certo? Eu não vou nem usar o termo frustrado, para você não lembrar de nenhum louvor parecido com essa frase, mas você começa a semana, amanhã, qual é a sua programação para essa semana que vem? Você fez os seus planos e não deu certo. E aí como é que você trabalha com isso? Eu classifiquei 3 pontos para, depois desse comentário, vamos entrar na mensagem. Primeira coisa, como cristão, né? Vou abordar primeiro os 2 pontos. É comum acharmos 2 coisas. A primeira, Deus não o quê? Não ouve a nossa oração. Senhor, eu pedi. Eu fiz um propósito e nada aconteceu. Então, uma das coisas que é muito comum entre o cristão acontecer é que os nossos planos, em várias situações, às vezes não fluem, né? Porque você colocou Deus à frente, mas Deus não ouviu, então não aconteceu. E qual é a prova disso, pastor? O efeito disso nós podemos ver entre os cristãos, que cada vez mais estão orando menos. Observa na sua casa. Observa se você, quando almoça, se você ainda fecha os seus olhos para orar. Observa se o seu esposo, se os seus filhos fazem isso. Ou então pede a Deus, Senhor, Espírito Santo me mostra. Você vai observar que cada vez mais os cristãos estão orando menos. Isso é fato. E nós podemos ver isso justamente como prova desse acontecimento aqui. A impressão é que tem que por eu pedir e não está acontecendo, então, para que eu vou ficar insistindo? Eu vou tomar o meu rumo, do meu jeito, da maneira que eu penso. A segunda hipótese, que é muito comum, né, para um cristão, para que os planos não estão acontecendo como gostaria, é que as forças malignas estão fazendo o quê? Se levantando. Né? Isso é real? As forças malignas podem se levantar diante de algo que Deus quer abençoar? O que você acha? Você não acha nada? Pode? Pode ou não pode? Quem acha que pode? Quem acha que não pode? Quem acha que está com vergonha de dizer que não pode? Nós sabemos e temos textos bíblicos que existem esse fato, né? Independente daquilo que você acha ou não, né? Existem esses fatos que essas forças, elas se levantam. Sim, né? Essas forças malignas existem, mas elas não podem impedir de um servo e de uma serva de Deus. Aleluia! E qual é a prova disso? Nós temos esse exemplo aí em Mateus 16, 18, quando Jesus vai dar essa palavra para Pedro, né? Isso tem uma outra aplicação, mas serve como um exemplo para aquilo que eu vou estar falando agora. Mateus 16, versículo 18. Eu lhe digo a você, Pedro, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou do inferno, né, como algumas pessoas dizem, não poderão vencê-la. Então, nós sabemos que o Senhor continua edificando a sua igreja e que essas provisões malignas vão se levantar, mas elas não vão poder vencê-la, porque o nosso Deus é maior. E um dos pontos que eu preciso
testificar para você que a oração funciona é com um documentário. Não basta eu falar, né? Nós precisamos ter algo registrado. Quando você quer que um documento seja comprovado, real, verídico, você precisa saber se aquele documento foi registrado em cartório, né? Se tem a assinatura daquela pessoa ou não. Então, nós temos um documento que é real, que é verdadeiro e que está relatado, que está na Bíblia. E olha o que diz lá em Salmo 16, é um documentário histórico de uma pessoa que nós não sabemos, né, quem foi esse poeta. Alguns dizem que é Ezequias, que eu acredito que em parte sim, Salmo 16, versículo 1 a 9, mas a maneira com que foi elaborado esse capítulo, né, tem toda a fala de assim Davi, então eu fico em dúvida, tá? Versículo 1 ao versículo 9. Vamos observar, será que Deus não ouve as nossas orações? Então vamos ver o testemunho dessa pessoa. Versículo 1. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Salmo 116, está aí Salmo 16. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Então nós podemos ver aqui um relato, uma declaração de amor. E por que esse amor? Ele vai dizer porque ele ama o Senhor, porque ele ouve o quê? As minhas súplicas, as minhas orações. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias de Sheol, ou inferno, vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome do Senhor. Mais uma vez uma oração, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples, quando eu já estava, o quê? Sem forças, Ele me salvou. Você pode dar um glória a Deus? Não é assim que nós nos encontramos em vários momentos da nossa vida? Versículo 7 ao 9. Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Agora ele está falando, depois de ter a resposta, de sentir a paz de Cristo. Porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Amém. Vamos fazer uma oração? Pai, que a tua graça, que a tua presença esteja conosco, e na exposição do texto ao qual nós vamos entrar agora, que o Senhor esteja nos capacitando, nos dando sabedoria e nos ajudando a ter essa persistência, o não desanimar desses homens de Deus, que tinham um plano, um projeto, mas também que encontraram lutas, dificuldades, mas aguardaram em Deus e Deus atendeu às suas orações. Que assim seja com cada um dos nossos irmãos e que a tua graça, a sabedoria, a revelação, a exposição da tua palavra pelo teu Espírito possa mais uma vez ser derramado aqui entre nós nessa noite. Amém. Então, quero agora fazer aqui, já entrando na introdução do texto, que existe uma terceira hipótese. Então, a primeira, quando nós achamos que nossos planos são frustrados porque achamos que Deus não ouve as nossas orações. A segunda é que as forças do inferno se levantam, então estão impedindo, e aí mais a pessoa tem que orar e assim por diante. Mas existe uma terceira hipótese, que é bíblica, e que nós não gostamos de conhecer essa verdade. Porque essa verdade, ela mostra que Deus é soberano, que Deus não está na igreja para fazer a nossa vontade, e que em muitos momentos, como um pai, Ele
dá uma facilidade, ele dá um agrado, uma maneira com que você fica feliz, mas nem sempre é assim, meu filho. Ele vai dizer, olha, a vida não é fácil. Não foi assim com você? Quando você era jovem, você falou, quando eu crescer, eu vou fazer tudo que meus pais não permitiram. Vai ser diferente. À medida que você vai crescendo. Ô mãe, para esse negócio de ficar aí me enchendo a minha paciência, que eu tá ligando a luz. Quando eu tiver o meu dinheiro, eu vou pagar e vai deixar tudo aceso. Aí, no primeiro emprego, a mãe fala, agora é a sua vez, a conta de luz, aleluia. Aí deixa o ar ligado direto, deixa todas as lâmpadas acesas. Quando vem a primeira conta, que é isso? Qual o problema? É só uma conta de luz, foi só uma lâmpada que ficou acesa. Então nós podemos ver que a realidade é bem diferente, né, do que a teoria. Assim é nosso Deus. Nós temos o conhecimento, mas a prática, a vida é dura, mas mesmo assim, Ele tem prazer de ouvir o nosso clamor. Obrigado, Jesus, por o Senhor ouvir as nossas orações. Existe uma terceira hipótese para os impedimentos que as coisas não estão fluindo. Vamos abrir o texto. Livro de Atos, capítulo 16. Deixa por enquanto aí no versículo 6 para mim. Atos 16, versículo 6. E a terceira hipótese é essa. O próprio Deus impedindo que os nossos planos aconteçam. Olha só que situação. Sabe aquele momento em que você não quer criar uma situação com aquela pessoa, porque ela tem o poder de decidir e fazer o que quer, né? Mas você não quer ajudar ela a ir por aquele caminho, porque você sabe que aquele caminho não é bom. Então você, no seu coração, você cria um certo impedimento. Diz, olha, você é livre, mas eu não posso te ajudar. Assim também é o nosso Deus, sabe, querido? Nós temos a liberdade de fazer aquilo que nós quisermos da nossa vida. Mas não quer dizer que Deus vai ter que concordar com tudo, né? No livro de Apocalipse, capítulo 3, não precisa abrir, esse versículo vem de uma família pentecostal, de uma igreja tradicional. Eu já ouvi muito esse versículo. Todas as profecias tinham essa frase. Eis que colocarei sobre você uma porta que abre e que ninguém pode fechar. Gente, quem que está angustiado não quer ouvir uma palavra dessa? Eis que colocarei sobre você uma porta, assim diz o Senhor. Essa porta que eu abro, ninguém pode fechar. Você não gostaria de ouvir uma frase como essa? Sim ou não? Lógico que sim, é algo bom. Não estou dizendo que isso não é real, mas isso é apenas uma parte do versículo. E sempre, em cada texto, em cada versículo, vai ter um mais, né? Alguns versículos anterior a esse, né? E esse mais também estraga às vezes tudo. A Bíblia diz que nesse mesmo capítulo, Apocalipse capítulo 3 vai dizer, o que ele abre ninguém fecha, isso é maravilhoso, mas o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então nem sempre, crentes, servos do Senhor, temente a Deus, nem sempre é porque existe algum erro na sua vida, e por isso Deus não está ouvindo essa oração. Você já viu aquele, eu esqueci o nome, o pastor Alfredo, daquele, não vou falar a religião, mas era muito comum que no momento para a pessoa pagar os seus pecados, a pessoa tinha um pedacinho de corda
com uma gilete e ficava batendo nas costas. Você já viu algum vídeo, algum filme assim? Tinha pecado, né? Às vezes nós continuamos agindo assim. As coisas não... Tem algo errado na minha vida. É óbvio que tem. Enquanto estivermos aqui, querido, vamos continuar lutando contra essa natureza. Infelizmente, esse é um fato. Mas a boa notícia é que o Senhor está conosco para nos ajudar. Amém? E dizer, Senhor, esse é o meu espinho na carne, essa é a minha dificuldade, Senhor, me ajuda. Então, nem sempre é porque existe erro na sua vida, nem sempre é porque as forças do inferno estão se levantando. Mas você que é um servo, uma serva de Deus, saiba disso. Quem abre as portas e quem pode fechar para a vida de um cristão que fez um voto dizendo, Senhor, a partir de hoje, a minha vida está nas tuas mãos. O meu emprego, que eu gosto, que eu dependo dele, está nas tuas mãos. O meu relacionamento, a minha igreja, a minha função, e seja feito a tua vontade. Quando nós fazemos essa oração, ele tem o poder de abrir, você está dando a ele o direito de abrir, trazer bênção, como também fechar muitas portas. Eu vou fechar isso aqui para você, porque isso aqui é caminho de morte. Eu vou tirar alguns relacionamentos, esses relacionamentos estão atrapalhando a sua vida. Eu vou, em determinado momento, a internet vai cair, porque eu sei que nessa hora, olha Deus falando, nessa hora é a hora que mais você fica lá à vontade, sozinho, e você começa a navegar por mar turbulentos. Não tem um fala Deus aqui nessa noite? Fala Deus! É Ele fechando as portas. Versículo 6, Atos 16. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo tido impedimentos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Paulo está na sua segunda viagem missionária e deixa eu ver se eu pulei algum texto, não. Né? E tem um propósito. Mas antes dele chegar lá, o que Paulo faz? No versículo 6 vai dizer, Paulo e seus o quê? Companheiros. Paulo montou uma baita de uma equipe. Na primeira viagem missionária dele, ele não gostou. Né? Tinha um lá meio fraquinho, e ele criou problema lá, e ele montou uma equipe melhor. Silas, no versículo 10 desse capítulo, ele vai encontrar com Lucas, né? E leva Timóteo, que está ali como observador, está ali amadurecendo, mas um jovem, assim, convertido. Então, o que nós podemos ver nessa segunda viagem missionária dele? Que nós não podemos fazer nada sozinho. É impossível. Então, é importante nós, como líderes, entendermos isso. A gente precisa de pessoas maduras, de mesclar com jovens, com pessoas mais novas, para ir ensinando e aprendendo. Né? Então, essas pessoas vão aprender com Paulo, que mesmo querendo fazer a obra de Deus, haverá impedimentos. Nesse momento, como nós estamos aqui, nós estamos trazendo uma mensagem do reino, estamos trazendo uma mensagem não motivacional, mas que vai transformar a sua vida. Mas mesmo nesse momento, há impedimentos também. Você se desliga, você começa a ter sono, aí você diz, não, porque eu estou cansado. Será que é verdade? Será que quando você está cansado, vamos lá, irmãos, e você começa a assistir um jogo, você dorme? Eu nunca vi. Eu já fui a vários estádios de futebol. Nunca vi um torcedor fanático em uma final dormir. Se ele estava dormindo, era de outro time. Era para a gente botar ele para fora. Não dorme, porque você está ali na expectativa. Então, nós podemos observar que há esses impedimentos. E aí, quando você, na igreja, se você estiver com sono, levanta. Não levanta, vai que beber água, no banheiro não, mas fica lá atrás, né? Chupa uma bala. Impedimentos existem.
mas nós não podemos desistir. Então, esse momento, Paulo entende que ele não pode tocar a igreja sozinho. Então, qual é a aplicação, primeiro, nessa palavra companheiro? Que nós precisamos um dos outros. O que você faz aqui na igreja, o que você faz no seu dia a dia, na comunidade, como o pastor João falou pela manhã, né? Como Timóteo foi sendo ali preparado, vocês também estão sendo preparados. E qual é a maneira que nós pregamos a palavra de Deus? Por aquilo que foi lido hoje pela manhã, pelo bom testemunho. A melhor maneira de pregar a palavra para mostrar que você é cristão, um bom testemunho. Então, eles estavam a caminho de sua segunda viagem missionária, porém foram impedidos por quem? Por quem que eles foram impedidos? Versículo 6. Vamos ler comigo? Impedidos. Não é heresia você falar isso, tá bom? Não fica com medo. Se eu falar contra o Espírito Santo, eu estou pecando. Vamos ler mais uma vez? Impedidos pelo Espírito Santo de quê? De pregar a palavra. Olha só. Será que isso é bíblico? É bíblico, querido. É real. E tinha um propósito. Mas essa equipe era muito forte. Não é aquela equipe que na primeira vez corre. Quando eu subo, tem um local em que eu sempre corro à noite, né? Lá no Parque da Cidade. E eu estava falando lá para algumas pessoas e eles não acreditaram. Quando você vai até às 17 horas, está escurecendo 18 horas, tem uns vira-latas. E tem vários, lá no alto. Se você for lá, você vai observar. Você passa, eles latem de longe. Quando está frio, eles latem assim meio baixinho. Uau, uau, nem sai. Mas quando dá às 19 horas, aqueles vira-lata ficam bravos. Eu já sei, já subo. Né? Às 19 horas já não tem mais ninguém lá. E eu gosto desse lugar onde não tem ninguém. Já subo com a garrafinha na mão. Já descobri quem é o chefe. É uma cadela, que é brava beça, depois das 19 horas. Já fiz amizade com ela, às vezes eu levo um biscoitinho. Mas quando eu não levo, ela parte para cima. Mas só faz isso quando está em grupo. Então, nós podemos entender que um grupo forte, se ela estivesse sozinha, não teria medo. Mas um grupo, né, de 6 ou 8 é complicado. E vira-lata, quando se reúne, eles se juntam, eles ficam bravos, irmão. Você corre atrás de um, vem outro, e geralmente vai na sua canela, né? E é certo. Né? E aí eu não vou gastar minha água toda, porque ainda tem uma caminhada para eu voltar. Então veja, sozinho você não vai fazer nada. Mas quando você está em um grupo, né, você se torna forte. E os animais sabem disso. Imagina nós, seres humanos. Então, Paulo vai aqui, né, com esse grupo forte, ele encontrou algum impedimento. Que impedimento foi esse? Nós não sabemos. Não foi de homens violentos, porque eles já tinham enfrentado isso. Não foram dos povos que se ficaram ao redor dele. Não foram das chicotadas, das pedradas. Não foi nada disso. Eles tiveram algum outro impedimento que nós não sabemos. Mas que foi real, foi porque eles não prosseguiram. Então, eles insistiram mais uma vez. E olha o que diz aí no versículo 7. Mais uma vez não deu certo. Quando os seus planos não dão certo, o que você faz? Deus não ouve a minha oração? É o inimigo se levantando? Ou é Deus que está impedindo? O que vai dizer, quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, que era uma província de Mísia, na Ásia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Olha agora, pela primeira vez, eu não lembro se tem esse texto, mas pela primeira vez eu observo o Espírito de Jesus.
Então, mostrando que o Espírito Santo de Deus, né, conduzido pelo próprio Senhor, estava impedindo, estava dizendo para Paulo, Sila, Lucas e Timóteo, né, se eu não impedir, vocês vão entrar a si mesmo, porque eram pessoas guerreiras e que estavam ali com propósito. Então, mais uma vez, eles foram impedidos. Quando seus planos não estão fluindo, qual é a conclusão que nós podemos aplicar dentro desse texto? Quando você insiste, as coisas se fecham. Quando as coisas não fluem, quando começa a dar errado. Primeiro ensinamento: espera em Deus. Você pode repetir comigo? Espera em Deus. Pode falar a segunda parte agora. Isso é difícil, pastor. Versículo 8. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Eles resolveram aqui em Troade aguardar em Deus o que fazer ali em Troade. O que vamos fazer agora? E aí, Paulo? Qual a direção? Não sei. Para onde nós vamos? Não sei. Eu sei que eles insistiram e cancelaram aquela missão que era de ir para a Ásia. Qual era o plano aqui de Paulo? Era de evangelizar a Ásia inteira. Mas aprove a Deus mudar o rumo da sua jornada e direcioná-lo à Europa, ao Ocidente. E essa mensagem hoje chegou até nós. Você pode dar um glória a Deus por isso. Ele só estava indo para o Oriente. Quando volta para o Ocidente, essa mensagem foi devastadora nas trevas. E aí a igreja começou a ser implantada. No versículo 9, durante a noite, que momento que Deus falou com ele? Não foi quando ele estava insistindo, não foi quando ele estava em grupo, agora já é algo pessoal, tá? Diante ali de 4 pessoas, Deus não é Deus de confusão, então Deus vai respeitar a liderança, e aquelas pessoas estão submissas àquela liderança, porque crê que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, e Deus vai usar aquela pessoa. Deus, neste caso aqui, era muito comum Deus falar em sonhos, tá? Que era uma prática muito comum que Deus falava daquela época. Pastor, Deus não fala hoje em sonho? Fala. Tá? Mas Deus também vai mudando as suas estratégias, né? Ele não fica preso a uma metodologia como nós, porque Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então nós podemos observar que a partir desse sonho, a agenda missionária da igreja teve que ser dirigida, passou a ser dirigida por Deus, não pelo um desejo, não pela uma estratégia. E esse é um ponto principal, irmãos, que nós precisamos aprender. Às vezes nós cometemos esse erro. Nós não oramos, criamos um tema e dizendo: esse vai ser o tema desse ano. Se foi Deus que falou, se foi uma revelação do Senhor, siga em frente. Mas se não for, isso vai ser uma tormenta, vai ser um peso para você. E a melhor coisa que tem que fazer é retroceder. Então, Paulo estava indo para um lado, porque é o que ele pensava e o que ele achava que era melhor. Mas ele entendeu que havia um impedimento. Então, se havia um impedimento, eu vou parar para Deus falar. Para você pensar sobre isso. Por que jogar esse impedimento, os impedimentos, jogando essa culpa apenas sobre você ou sobre as trevas? É muito comum jogar sobre o pastor, jogar sobre a igreja. Por que não aceitar que você, que é um servo de Deus, uma pessoa cristã,
e Deus está trabalhando na sua vida, e que muitos impedimentos, seja na área de saúde, na sua área física, tem aí o propósito de Deus. Não é para te castigar, não é para deixar você na escassez, na miséria, te humilhar, nada disso. Nós, como pais que temos filhos, sabemos que para cada um, você tem uma maneira de disciplinar. Se é uma criança que não gosta de brincar na rua, e você fala, não vou deixar você brincar na rua, o que ele vai fazer? Graças a Deus. Faz uma cara de triste para você, né? Mas fala, se ele gosta do joguinho de celular, fala que vai tirar o celular dele. Gente, ele ora, ele fala em línguas, ele pede perdão, né? Porque aquilo vai doer nele. Então nós podemos assim ver que Deus tem as suas maneiras, querido, e para cada um é diferente. Uma vez eu estava ajudando uma família, e aí eu levei um susto com o meu discipulador que disse, Emilson, Deus está querendo corrigir essa pessoa. Eu falei, é mesmo? É. E você está tentando ajudar, você está impedindo Deus de agir. Então, não só essa pessoa vai ser corrigida, mas você também. Eu falei, estou fora. Eu entendi que nem sempre o meu bom coração vai ajudar aquela pessoa. Eu preciso orar para saber o que Deus está querendo diante daquela situação, irmãos. Porque as aflições também são provações que essas pessoas passaram. Então aqui a agenda da igreja, a agenda de Paulo foi aqui modificada. Muitas coisas que você planejou, que eu planejei para essa igreja, não aconteceu. E o que eu tenho que fazer? O que você precisa fazer? Aguarde em Deus. Mas existe uma outra via que as pessoas falam, sabe que Deus não está fazendo? Deixa comigo que eu vou fazer. Não fala dessa maneira, mas de maneira oculta, escusas, continua a praticando a sua vida. Assim o Evangelho entrou no Ocidente, em direção à Europa. Uma direção, querido, é proibida, a outra se lhes abre. De um lado o Espírito diz, não vá. Do outro ele chama, venha. O que nós podemos ver aqui nesse texto? Que nem sempre o não de Deus é proibitivo. Nem sempre o não de Deus é dizer, isso é pecado, não faça. Antes de você chegar à conclusão, deixa eu te explicar. Em muitas situações, é simplesmente para você aguardar. É para você descansar. Desacelerar esse coração ansioso. Há pessoas que dizem que não são ansiosas. Aí você diz assim, ó, chegou aqui no culto. Eu quero falar com você. O que é? Não, fica tranquilo. Fica ansiosa. Não, eu não estou ansiosa não, mas o que é? O que é? Não, depois do culto. Pelo amor de Deus, fala logo. Esse coração ansioso, que é constantemente nós estamos lutando contra ele. Então, esse não de Deus, em muitas situações, para que você possa aguardar. Deus estava dizendo para esses missionários, conheço a boa vontade de vocês, o propósito de vocês, mas não é por aí. Eu quero que vocês vão para um outro lugar. Você já parou para fazer essa oração? Qual a direção, Deus, para a minha vida, que sou jovem? Qual é a profissão que o Senhor quer que eu faça? Quais os talentos que eu tenho que eu consigo perceber? Porque, como disse uma aluna, ela disse assim, olha, eu tenho várias profissões que eu gostaria, que é o meu sonho, mas vai mexer com exato, eu sou péssimo em exato, então eu só vou levar
nota ruim. Eu vou fazer aquilo que eu me identifico. Mas às vezes nós insistimos com coisas que você está vendo que não vai dar certo. Mas uma coisa é certa, você vai sempre querer encontrar um culpado. Se existe um culpado na nossa vida, querido, nós somos a única pessoa responsável. Nem sempre o não proibitivo, né? O não, ele é proibitivo de Deus no sentido de pecado, mas no sentido de dizer, aguarda, não é a hora, espera um pouco. E aí no versículo 10 em diante, quando Deus revela, nós temos aí uma visão, passamos a ter uma visão e as coisas fluem, as coisas acontecem. Eu já estive com muitos bons profissionais que vieram aqui na igreja. E eles sempre me perguntam, pastor, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo outro? Eu falo algo que talvez as pessoas não acreditam, porque as pessoas hoje têm dificuldade que a oração funciona, por incrível que pareça. Eu falo, eu oro. É mesmo? Mas que oração é essa, pastor? Você é uma pessoa fervorosa que ora 24? Não. A minha oração é diária, irmãos. Eu quando entro aqui para fazer uma limpeza, eu oro. Senhor, que a tua graça esteja aqui nesse lugar. E continuo trabalhando. Quando eu vou fazer qualquer coisa que eu quero criar, né, eu oro a Deus. E algumas coisas não deram certo. Eu retrocedo, oro novamente, até que as coisas fluem. O que nós podemos entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Deus não quer que você faça algo que vai te ferir. Não é esse o propósito de Deus. A vida de um cristão não é uma tormenta, irmãos, mas um momento de gozo, de alegria, de revelações, que para que a vontade do Senhor se cumpra. Aleluia! Veja, a partir do momento que ele parou, junto com a sua equipe, Deus deu uma revelação para ele. Por que isso não aconteceu antes? Porque um coração agitado não consegue ouvir a voz de Deus. Depois que Paulo teve essa visão, versículo 10, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Veja, até então Paulo não tinha falado nada que Deus tinha chamado para aquele determinado lugar. Havia uma vontade, um desejo de fazer. Agora ele vai dizer, concluímos que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Ele compartilha com todo o grupo. Versículo 11, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então podemos ver aqui a estratégia desse homem. Um homem que tinha estratégia, que tinha alvos, que procurava os grandes centros onde as pessoas estavam reunidas para pregar o Evangelho, mas também tinha dificuldade como eu e você. Na desejo de querer fazer, na segurança que ele tinha da sua capacidade, ele também tinha dificuldade, assim como eu e você, de parar para ouvir a voz de Deus. Podemos então concluir que podemos fazer os planos, mas a última palavra vem do Senhor. E que os planos de Deus, querido, talvez você não possa acreditar nisso, mas Ele é melhor do que os nossos. Que Deus possa abençoar a sua vida, fortalecer o seu coração. Vamos estar de pé? Quando os planos não fluem, será que é porque Deus não ouve a nossa oração? Será que simplesmente
porque há forças malignas do passado que está me impedindo e constantemente, ou porque o próprio Deus impedindo. Eu, como servo de Deus, querido, acredito que as minhas limitações que poderiam impedir de Deus ouvir a minha oração são os pecados. Eles já foram perdoados na cruz do Calvário. Eu acredito que essas forças, elas são reais e existem, e elas se levantam, é uma grande verdade, mas elas não têm forças diante do nosso Deus, que é maior e todo-poderoso. E como a minha vida foi entregue e pertence ao Senhor, se tem alguém que pode abrir e fechar a porta, é o Senhor. E mesmo quando Ele fecha, e eu não gosto, eu sei que esse não vai ser melhor do que a direção que eu vou tomar. Feche os seus olhos. Pai, nessa simples exposição da Tua palavra, eu quero pedir em favor dos meus irmãos, porque a realidade dos fatos vividos aqui é de muito cristão. A intenção é boa, há todo um empenho, Senhor, um esforço. E a impressão que tem que para o ímpio tudo flui. Para o ímpio o pecado, conforme Asaf disse, traz mais lucro e felicidade do que nós que estamos íntegros. Essa impressão, quando nós não vemos a resposta, é uma verdade, irmãos. É uma realidade que nós passamos. Mas eu quero mostrar e mostrei para vocês que Deus ouve as nossas orações. Esse laço de morte que cercava esse poeta aqui no Salmo 116, um servo de Deus, no momento de maior angústia, e não importa o motivo pelo qual ele estava passando, ele clamou, e ele disse que ama o Senhor porque Ele ouve as nossas orações. Esse é um documento, querido, real, histórico e verdadeiro, e que pode acontecer hoje na sua vida. Deus quer registrar isso na sua vida, nesse exato momento agora. E vai estar falando o seu nome, eu acredito que Deus ouve a minha oração. Essas forças também se levantam, querido. Elas estão liberadas nesse mundo que não está pior, sempre foi ruim. O pecado não foi piorando, o pecado sempre foi ruim, querido. Ele não passa por mutação. E essas trevas se levantam, querido. E muitos, por caírem nessa falsa realidade, estão deixando de ter comunhão com Deus. E uma pessoa que não se comunica, que não interage, ela se isola, começa a entrar em depressão, porque você não foi feito para viver isolado, você foi feito para viver em comunhão com o povo de Deus. Aleluia. E Deus não se ofende como nós. Se há alguma tristeza, fala nesta noite para o Senhor. Senhor, algumas coisas eu fiquei frustrado sim. Abre o seu coração, que Ele não vai ficar triste. Ele vai ouvir o seu clamor, se você crê que Ele é um Deus de amor. Aleluia. O mesmo Espírito que impediu, abriu as portas. Que o Espírito Santo nesta noite possa abrir as portas sobre a sua vida, e a principal, a porta do seu coração.
para dizer: Espírito Santo, comece a reinar na minha vida. Comece a operar, comece a dizer isso agora, igreja, levanta suas mãos. Comece a dar glórias ao Senhor. Você que foi liberto, lavado pelo sangue do Cordeiro, você pode dar um aleluia. Diz: Senhor, abre a maior porta que eu preciso, a porta do meu coração, que fechou pelas decepções da vida, pelas dificuldades, Senhor, pelos vales que eu estou passando, Senhor. Mas o Senhor hoje, aprove a Ele parar para falar contigo. Falou com Paulo em visão e hoje está usando um pastor para ministrar para você mais uma vez. Filho, só eu é que posso abrir e fechar. Aceita a minha vontade. Aquieta o seu coração. Se humilha diante de mim. Porque eu estou ao seu lado. Eu não sou impedimento para a sua vida. Mas eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para abrir as portas ao qual você foi criado. E eu vou te levar por caminhos que vai surpreender a sua vida. E você vai lembrar desse dia de hoje. Há tempos atrás eu estava assim. Mas Ele ouviu a minha oração. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege o simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Você pode agradecer a Deus. Você pode dizer muito obrigado. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse momento, pela Sua palavra, Senhor. Te pedimos que continue nos guiando, Senhor. Que não façamos as nossas vontades, os nossos desejos, mas que estejamos com o nosso foco em Ti, Senhor. O Seu propósito para nós. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, àquilo que o Senhor preparou para nós. Ó Senhor, se for preciso, que Seu Espírito Santo, Senhor, nos impeça de fazer os nossos desejos para vivermos, Senhor, verdadeiramente para Ti. Usa-nos, Senhor. É isso que Te pedimos, ó Pai. Leva, Senhor, a Sua igreja em proteção para os seus lares e que possamos, Senhor, seguir a Tua palavra, ser luz, Senhor, por onde formos. É isso que Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos. Eu poderia estar em qualquer outro